Meu nome é Lilian Nogueira Rolim, eu sou docente do Instituto de Economia da Unicamp. Como a inflação é um problema em termos de, para cada indivíduo que perdeu seu poder de compra e ela se torna, portanto, um problema em termos de política econômica, desde de 1999 no Brasil a gente adota o que é conhecido como regime de metas de inflação. A ideia do regime de metas de inflação é procurar ter uma estabilidade da taxa de inflação. Não significa uma inflação zero, a gente aceita algum grau de inflação dentro desse arcabouço, mas é uma inflação baixa que deveria ser relativamente estável. Quando a gente olha toda a literatura que tem por trás do regime de metas de inflação, existe um entendimento que a inflação seria uma inflação de demanda, e, portanto, ela requer aumentos da taxa de juros para desestimular a atividade econômica e isso geraria, então, uma redução da demanda, ajudaria a controlar os preços. Numa versão mais crítica, a gente pode colocar que o regime de metas de inflação até poderia operar por meio desse canal, mas não porque a inflação é uma inflação de demanda, mas muitas vezes porque essa inflação ela é uma inflação de custos que está associada ao fato de que uma taxa de desemprego mais baixa permite um aumento do poder de barganha dos trabalhadores, eles conquistam salários nominais mais altos, só que isso é parcialmente repassado para preços. Então, simultaneamente a esse processo, a gente teria um processo de redistribuição de renda. Então, a inflação pode ser algo que acompanha um processo redistributivo. Nesse contexto, quando o regime de metas de inflação opera para controlar a inflação, a gente teria provavelmente um aumento do desemprego e a reversão, ou pelo menos a gente não daria continuidade a um processo de redistribuição de renda que poderia ser um processo favorável. Se o Banco Central está aumentando a taxa de juros e isso gera um aumento do desemprego e a gente tem essa redução da taxa de inflação, o ônus desse ajuste foi preponderantemente assumido, colocado sobre a classe trabalhadora. E é nesse sentido que a gente vê um debate muito grande e muitas críticas em relação ao regime de metas de inflação, no contexto do Brasil, inclusive. Então, o que a gente vê é que tem um efeito direto do regime de metas de inflação sobre a distribuição de renda dentro de um país. Se a gente tem um processo inflacionário que foi acompanhado de uma redução da taxa de desemprego, isso permitiu uma mudança na distribuição de renda, favorecendo as classes mais baixas, usar o regime de metas de inflação para combater essa inflação, que é um efeito colateral, talvez, desse processo, pode significar parar um processo redistributivo que é importante. Se a gente pensar no caso do Brasil, muitas vezes é um processo necessário. É muito diferente de passar do regime de metas parar um processo inflacionário que tem uma outra origem e que talvez esteja acompanhado de uma concentração de renda.